Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Túlio, sou professor de matemática e hoje nós vamos falar sobre uma breve história da geometria. Eu sei que vocês gostam muito de geometria, então hoje vamos lá. A gente pode ficar se perguntando quando o ser humano passou a medir as coisas a seu redor? Em que momento sentiu necessidade de calcular as distâncias, áreas e volumes? Como e quando que surgiu a geometria? Tem um matemático também, que eu acho que vocês devem conhecer muito, que é o Leonardo da Vinci, e ele disse o seguinte: não há nada na natureza suficientemente pequeno ou insignificante que não mereça ser visto pelo olho da geometria. Assim, uma agradável geometria das criações da natureza. Dificilmente encontraremos algo que não possa se relacionar com a geometria. Isso foi o que Leonardo da Vinci deixou pra gente, essa frase, que ele disse que a geometria está em tudo, gente. Olha que coisa legal. Então vamos lá. A palavra geometria, ela é de origem grega e significa medida da Terra. Foi na Grécia que a geometria se desenvolveu como uma forma de conhecimento organizada, sem a preocupação de ter aplicações úteis. Os gregos argumentavam de maneira ordenada e tentavam explicar os porquês pelo argumento mais conciso e lógico possível. Então, os gregos eles se preocupavam com isso, gente. Olha, vamos se ligar nessa observação aí. Além disso, também, podemos verificar um famoso matemático, é o Tales de Mileto. Ele viveu no século 6 a.C. e teria sido um de seus primeiros expoentes a trabalhar com a geometria. Ele e Pitágoras, nome que vocês também vão ouvir falar muito, que vamos falar bastante daquela relação do Teorema de Pitágoras, era outro matemático grego. Eles estabeleceram a geometria como teoria dedutiva, formulando claramente problemas e explicando teses e hipóteses. No século IV a.C., Euclides de Alexandria introduziu o sistema axiomático ou dedutivo para construir e apresentar de maneira lógica os problemas. Então, anotem aí outro participante importante, Euclides de Alexandria. Dos 13 livros que compõem a sua obra-prima, Os Elementos, olha aí, o nome da obra-prima de Euclides de Alexandria se chama Os Elementos. Anotem aí, questão de prova, tá bom? 5 são dedicados à geometria plana, ou seja, dos 13 livros da obra Os Elementos, 5 são dedicados à geometria plana. Nesses livros, ele define, por exemplo, a noção de ponto, reta, superfície. Isso que vocês já viram em sala de aula com o professor. Eu sei que vocês estão craque nesse assunto. A geometria que aprendemos na escola é a geometria euclidiana, olha aí, anotem aí. Aquela que estuda, entre outros conceitos, pontos, retas, planos, ângulos e outros objetos em 3 dimensões, com comprimento, largura e altura. Olha aqui, não foi o que eu falei para vocês? Tales de Mileto. Então vamos lá. No século XVIII, surgiu um grande nome na geometria, que é o Leonhard Euler, matemático suíço, que morou por décadas na Rússia e na Alemanha. Euler resolveu 2 enigmas que há séculos esperavam por uma explicação. O primeiro enigma, o problema, envolvia as pontes de Königsberg, cidade antiga da Prússia. Gente, desculpa, eu não sei assim tanto inglês, mas a gente vai aprendendo aos poucos. E também o segundo problema famoso resolvido por Euler, que eu sei que vocês estão craques, ele está relacionado com os poliedros. Ele se perguntava como saber quantos vértices, quantas faces e arestas tem um poliedro sem se perder na conta. Ele concluiu que por maior que fosse o número de faces de uma figura, havia sempre uma relação entre o número de vértices e arestas.
e ele elaborou aquela seguinte fórmula que vocês estão craques, né? Que é essa aqui, ó. Vértice mais faces menos arestas é igual a 2. Foi com Leonhard Euler que nasceu o fascinante campo da geometria chamado topologia. Anotem aí outra observação importante que Leonhard Euler trouxe para a gente, né? Que é a topologia. Uma observação. A topologia trabalha com figuras improváveis, superfícies que podem ser torcidas, empenadas, puxadas, esticadas, que sofrem, enfim, algumas deformações. Então, a topologia trabalha com isso. E o Leonhard Euler já, há muito tempo já observou essa parte da geometria. Enquanto a geometria euclidiana, que é a que a gente estuda na escola, mede ângulos, comprimentos, áreas e volumes, a topologia trabalha, por exemplo, com buracos em uma superfície e cavidades num sólido. Para um topólogo, uma superfície esférica é equivalente à superfície de um corpo, mas difere de uma xícara com uma asa, porque esta última tem um buraco. Então, olha, anotem essa observação aí, muito interessante. Da mesma forma, uma rosquinha é equivalente a uma xícara com uma asa, mas diferente de uma xícara com duas asas. Esse ramo da geometria tem inúmeras aplicações, dos circuitos elétricos à economia, da elaboração de mapas às redes de computadores. Em 1637, o matemático francês René Descartes, vivendo então na Holanda, publicou o livro A Geometria, no qual estabelece uma ligação entre fórmulas e figuras, ou seja, era possível estabelecer, como em um dicionário, uma ligação entre uma figura e uma equação ou vice-versa. Descartes conseguiu unir a geometria e a álgebra. Olha, então, vamos prestar atenção. O Descartes ele trabalha com geometria, mas ele faz essa relação com a álgebra. E isso é muito legal porque a gente usa bastante, vocês também irão usar bastante. E é muito legal porque eu sei que vocês gostam de álgebra. Gente, eu sei que vocês estão ouvindo assim alguns barulhos, tá? É o fundo musical. Só não presta atenção. Fica ligado aqui na aula que a gente vai falando mais sobre a história. Então vamos lá. Cerca de 2 séculos depois, o matemático alemão Carl Friedrich Gauss inovaria ainda mais a geometria, estabelecendo as bases para a futura teoria da relatividade proposta por Albert Einstein. Então anotem aí, Gauss, próximo nome do matemático, né, que veio também contribuir para a evolução da matemática. Gauss não via, a princípio, razão alguma para imaginar o espaço em linhas retas, como se fazia na época na época de Euclides, na verdade. Afinal, uma linha pode ser curva, assim como uma superfície. Aí Gauss ficava se perguntando, por que então o espaço não poderia ser curvo? É fácil aceitar essa possibilidade como abstração, mas parece impossível visualizar um espaço curvo, então Gauss ficava se perguntando isso praticamente a noite inteira. No entanto, Gauss nunca chegou a publicar suas ideias sobre o espaço curvo, temendo as consequências de afrontar um conhecimento de quase 2000 anos, a geometria euclidiana. Mas outro jovem matemático não teve esse temor, o húngaro Jonas Bolyai, que publicou um novo tipo de geometria baseada no espaço curvo. Se o espaço fosse curvo, como aquele imaginado por Bolyai, então a soma dos ângulos internos de um triângulo seria menor do que 180 graus. Essa nova geometria é chamada hiperbólica. Então anotem aí, não existem só a geometria euclidiana, tem a geometria esférica e geometria hiperbólica, como eu falei aqui para vocês. Boyle publicou seus resultados em 1831 e os enviou a Gauss, mas este respondeu que Gauss, já havia provado aqueles resultados bem antes.
Ao desafiar os conceitos básicos da geometria euclidiana, Gauss abriria uma trilha para as ideias do físico alemão Albert Einstein, quase um século depois. Mas foi um dos estudantes de Gauss, o alemão Bernhard Riemann, nascido em uma família numerosa e pobre, que trataria de pavimentar esse caminho. A revolução iniciada por Gauss e expandida por Riemann atingiu seu clímax na década de 1910, quando o físico alemão Albert Einstein usou essas ideias sobre o espaço curvo e de várias dimensões para formular uma nova teoria da gravitação, que substituiu a de Newton mais de 200 anos depois. Hoje, esse tipo de matemática é empregada para tentar se chegar a uma teoria de todas as coisas, um tipo de teoria final que explicaria praticamente todos os fenômenos da natureza. Nessa teoria, chamada de supercordas, as partículas elementares, como os elétrons, os quarks e os fótons, são vistas como diminutas cordas vibrantes, como as de um violino, e o espaço tem inimagináveis dimensões. Onde estariam então essas dimensões extras que não podemos enxergar ou perceber? Segundo os físicos, elas estariam compactadas e só poderiam ser vistas se observadas de muito perto. Muito legal, né, pessoal? Olha que interessante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa breve história da geometria e de como os matemáticos eles contribuíram muito, não só naquela época, como também hoje em dia a gente utiliza bastante e a gente pode verificar as aplicações praticamente em todos os lugares do nosso dia a dia. Eu aguardo vocês para a próxima aula. Não esqueçam de se inscrever no canal.